Então vamos lá? Bom, essa semana eu recebi uma das melhores perguntas que eu já recebi sobre Bitcoin lá no meu Instagram, né? Inclusive, se você não me segue, você pode ir lá se você quiser, é @raulsean. Você acompanha aqui, cara, você vai gostar mais do conteúdo lá, talvez até, porque é mais próximo, eu respondo o pessoal, é bem legal. Mas a pergunta foi, e se os governos proibissem o Bitcoin, né? Um cara me mostrou diversos projetos de lei ali, em que alguns dos nossos deputados já tentaram em algum momento falar sobre uma proibição do Bitcoin, mas de maneira velada ali, e mostrou em outros países também essa tentativa, né? Como na China e tal. E eu decidi que essa pergunta é muito legal, a gente vai explorar ela aqui utilizando exemplos históricos, utilizando a realidade, utilizando a tecnologia do Bitcoin, e não simplesmente falando, isso não vai acontecer, porque eu acredito que sim, isso é possível de acontecer. Não existem limites, né, razoáveis para a tirania dos governos. Eles podem criar leis arbitrárias o tempo todo. A gente já viu isso acontecer diversas vezes, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem cidades no Brasil em que já proibiram a melancia, já teve cidade no Brasil que proibiu o uso de capacete, já teve... Então assim, é difícil a gente falar sobre leis absurdas no Brasil porque é totalmente possível. Então antes da gente abordar esse tema muito importante, quem é Sardinha Raiz já deixa o like na confiança porque sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, não precisa deixar o like, você só vai deixar o seu like quando você chegar em algum nível ali de informação, você falar assim, cara, isso eu não conhecia, essa informação me ajudou, essa informação me trouxe um conhecimento novo, tá bom? Então não precisa deixar seu like se esse vídeo não te ajudar em nada, só se ele ajudar em alguma coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender é, se o Bitcoin fosse proibido, ele deixaria de funcionar? Isso é importante da gente mencionar, porque às vezes as pessoas acham que o Bitcoin é uma empresa e que se ele for proibido, ele vai sair do ar, que tem alguém que tem como tirar o Bitcoin do ar de uma hora para outra. Na verdade, o Bitcoin é uma rede descentralizada, então existem diversas pessoas, empresas, etc., no mundo todo, em todos os lugares do globo, que estão ali garantindo a existência daquela rede, né? São computadores ali, máquinas ligadas que mantêm essa rede funcionando. É impossível proibir essas redes de funcionar de forma independente, porque ela não depende de nenhum serviço que o governo possa intervir de alguma maneira. Você precisaria de uma lei internacional, então você precisaria, sei lá, de uma instituição que não existe hoje, reguladora, que consiga instituir uma lei internacional que proíba isso nos Estados Unidos, no Brasil, em toda a Europa, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então assim, seria meio absurdo. Hoje a gente já tem inclusive El Salvador que utiliza essa moeda como uma moeda corrente do país. Eles não poderiam fazer isso com El Salvador, por exemplo, não aceitaria essa imposição, e não só El Salvador, como tem vários países que têm parte da economia deles, né, dependente desse sistema ali do Bitcoin. Então teria que existir um tipo de governo central que perseguisse pessoas que estão ali favorecendo a mineração de Bitcoin para tirar essas redes do ar. E ainda perseguindo isso, a rede provavelmente diminuiria de tamanho, mas ela não deixaria de existir, porque pessoas com os computadores normais poderiam voltar a garantir a existência daquela rede, né, diminuindo inclusive o gasto computacional. E à medida que essa proibição fosse sendo feita, o estímulo para a ilegalidade surgiria. Então, por mais que ela existisse, as pessoas não iam simplesmente parar de minerar Bitcoin e parar de garantir a existência da rede. Quando você proíbe uma coisa, muitas vezes o preço dessa coisa inclusive aumenta, e a recompensa da rede do Bitcoin aumentaria, fazendo com que mais pessoas tivessem interesse em minerar Bitcoin ali, tornando atrativo inclusive correr esse risco. E se você quiser ir para referências históricas de vezes em que isso aconteceu, você não precisa ir longe. Por exemplo, no Brasil a gente sabe que a cocaína é proibida. A cocaína é uma substância proibida no Brasil inteiro, ela é proibida nos Estados Unidos, ela é proibida em boa parte da Europa, ela é proibida praticamente no mundo inteiro. Entretanto, a gente estima aí que só no Brasil, né, 1,46 milhão de brasileiros aí, ou seja, 0,7% de todos os habitantes do Brasil consomem cocaína. E se a gente levar em conta ainda o crack e os derivados, a gente vai para 5,6 milhões de usuários, né? Então assim, e olha que esse uso, ele não garante benefício algum, né? Pelo contrário, a cocaína fornece um malefício para o usuário, e a gente vê, por conta do vício, né, isso se expandindo dessa maneira. E você tem ali traficantes, né, dispostos a correr o risco de passar anos e anos na cadeia. É claro que não daria para fazer uma lei dessa, por exemplo, com o Bitcoin, porque seria uma arbitrariedade muito doida, né? Você proibir ali o Bitcoin de funcionar e prender as pessoas que utilizam Bitcoin seria meio louco, né? Seria meio insano. Então, assim, mesmo com esse problema todo ali, você vê a quantidade de gente usando e a quantidade de gente vendendo, e a quantidade bilionária de recursos que eles movimentam
movimentam. Para você ter uma ideia, hoje no mundo o tráfico de drogas movimenta 900 bilhões de dólares. Isso é mais ou menos 35% do PIB do Brasil inteiro. Se fosse um país, seria um país relevante a quantidade de dinheiro que eles movimentariam, né? É 1,5% do PIB mundial é somente relacionado ao tráfico internacional de drogas. E é claro que esse número ainda pode estar subestimado. Então, assim, a simples proibição do Bitcoin não afetaria nada. As pessoas estão dispostas a correr esse risco. É só você ver a quantidade de leis, né, que o cidadão médio quebra no dia. É uma pessoa que dirige depois de tomar uma cerveja, é uma pessoa que não usa cinto de segurança no banco de trás, é um monte de gente que só nega imposto. Então, assim, mesmo sem nenhum estímulo financeiro para cometer crimes, as pessoas acabam cometendo. Você imagina que para o governo chegar a proibir isso, teria que estar impactando definitivamente ali o sistema dele, e obviamente para isso estar impactando, a gente teria um número muito superior de usuários ao que a gente tem agora. Você acha que o governo vai falar assim, ó, está proibido agora usar Bitcoin? E as pessoas amanhã vão falar, então tá bom, então como está proibido a gente não vai utilizar mais. É óbvio que não, né? A gente viu o que aconteceu na pandemia ali, que era uma coisa que colocava em risco a vida das pessoas. Fala, ó, tá proibido festa clandestina para todo lado e o pau torando. As pessoas não estão nem aí. Essa coisa de lei, ela funciona muito bem quando a sociedade concorda com aqueles valores que estão sendo postos ali. Então se você falar assim, olha, existe uma lei que não pode matar. A maior parte da população já concorda com isso, eles já não acham que deveria estar morrendo ninguém, e é por isso que essa lei funciona. Então se você pôr uma lei muito arbitrária, com base em nada, ela tende a não funcionar. A gente tem outros exemplos de leis que não pegaram, mesmo em países muito mais eficientes para fazer cumprir a lei, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Em 1920 ali, os Estados Unidos teve a brilhante ideia de proibir o consumo de álcool. Então, vamos proibir o consumo de álcool, porque álcool faz mal para a saúde, é uma droga também, sei lá o que, proibiram o consumo de álcool. O que aconteceu foi, destruíram vinícolas, cara, fizeram um crime verdadeiro ali contra os trabalhadores que trabalhavam nessa indústria. Então fizeram essa caça às bruxas doida ali, para poucos meses depois ali eles verem espalhados bares e destilarias clandestinas por todo lado. Por que essa lei simplesmente não pegou? Porque produzir álcool é relativamente simples, você consegue produzir álcool com cana-de-açúcar fermentada e ferver essa cana-de-açúcar com um tacho ali, você consegue produzir uma cachaça, você consegue produzir vinho pisando em umas uvas ali. Então simplesmente a população sabia como produzir aquilo, começou a simplesmente produzir escondido dentro de casa. Você consegue produzir cerveja utilizando baldes, algumas leveduras e blá blá blá, fez ali, você tem cerveja. Então você não precisa, né, do governo, de um grande aparato para produzir álcool. Por isso essa lei simplesmente entrou em vigor e não pegou de maneira nenhuma, inclusive gerando a maior era de ouro da coquetelaria do mundo. Até hoje, drinks extremamente clássicos como White Lady, Whisky Sour, Tom Collins, New York Sour, todos esses drinks ali foram criados na Lei Seca, que deu a origem à era de ouro, inclusive, dos coquetéis durante o período da proibição. Criou grandes nomes aí do contrabando, incluindo o Al Capone, né? Ou seja, eles foram proibir uma coisa e desencadeou um consumo elevado dessa substância, um glamour para essa substância, e ainda criou um cara que foi um dos mais perigosos da história dos Estados Unidos, que inclusive só foi preso porque não pagou imposto. Então assim, esse tipo de proibição não funciona. Essa arbitrariedade desse nível, eu não acredito que o governo consiga executar. Outro exemplo muito interessante dos Estados Unidos, que é recordista também em proibições absurdas, em 1933 ali o Franklin, né, o Roosevelt, ele decidiu proibir o ouro, a posse de ouro. Por quê? Porque estava depois do crack da bolsa, então estava uma situação muito complicada nos Estados Unidos e as pessoas estavam procurando ouro, óbvio, para fugir da moeda, do papel moeda do governo, porque não estava valendo nada, e ele chegou a proibir o ouro ali. Não aconteceu nada, simplesmente criou um mercado paralelo do ouro, essa lei não pegou, não funcionou, tiveram que revogá-la depois. A gente está vendo isso agora, que agora, do nosso lado, a gente tem nossos vizinhos argentinos que proibiram ali o câmbio em dólar. O que acontece é que o dólar, né, na Argentina, ele tem um dólar do mercado paralelo, é o chamado dólar blue, e ele está ali atingindo preços recordes, né? Ele está sendo negociado muito mais caro do que o dólar seria. Então não conseguiram proibir e o dólar continua em circulação. Isso que a gente está falando de uma moeda física, as pessoas saem para a rua para negociar isso aí, tem que achar uma moeda física para conseguir comprar esses dólares, com turistas às vezes, ou alguma coisa. Agora você imagina o negócio, você tem que apertar um botão na internet. Então assim, por mais que os governos tentem então proibir o Bitcoin, não duvido que algum governo tente em algum momento, teria que ser uma ideia muito massiva de todos os governos, de forma muito organizada, teriam que perseguir as pessoas, botar preso e tarará, e ainda não desligaria a rede, não desativaria o Bitcoin. É claro que
É claro que se essa proibição acontecer inicialmente, a gente pode ver sim uma grande desvalorização, né, do Bitcoin ali no curto prazo, no médio prazo até ele ir retomando ali, e provavelmente essa lei seria revogada depois de alguns anos. Eu não acredito que o governo consiga conter a população dessa maneira. Primeiro porque você chama muita atenção também para o sistema descentralizado. Então a coisa mais popular que um governo de qualquer país pode fazer hoje para aumentar as transações em Bitcoin é exatamente passar uma canetada e proibir o Bitcoin. Vai aparecer em todos os jornais que aquilo está proibido, as pessoas vão se interessar por aquilo que foi proibido. É uma coisa que estava dando dinheiro, você imagina isso, uma coisa que estava se valorizando, a manchete que fica, né? Porque as pessoas não entendem o que é o Bitcoin. Então é uma coisa que a população estava ganhando dinheiro com uma valorização extrema em diversos lugares do mundo e o governo proibiu. Você acha que as pessoas vão fazer o quê? Falar assim, que pena, né? Bem na hora que eu ia começar aí a brincar com isso, o governo proibiu. É claro que não, né? As pessoas provavelmente correriam atrás. Então assim, eu não acredito nessa tese de uma proibição que dure ou que funcione realmente. E agora, pra gente ir na contramão disso, né, o que a gente tem é outros dados. A gente tem dados do governo tentando fazer algum tipo de regulação ali, inclusive trabalhando com empresas aqui no Brasil como o mercado Bitcoin, trabalhando com o Abscond, trabalhando com essas empresas ali, para tentar tornar isso um pouco mais detectável, para tentar tornar isso um pouco menos perigoso para o governo. É muito mais nesse caminho que eles estão. Inclusive, né, a gente vendo aqui o Rio de Janeiro estudando investir em criptomoeda e dar desconto em IPTU. Né? Então a gente vê muito mais os políticos abraçando isso, os burocratas também, principalmente porque para eles, muitos deles, né, tem dinheiro sujo. Isso aqui é uma puta ferramenta, na verdade. Né? Então a gente vai ver esses caras muito mais caminhando para a aceitação disso, e os países que caminharem para uma aceitação mais ampla disso, ganhando mais dinheiro, aumentando o PIB, aumentando esse número de empresas nos seus países, do que uma proibição. Se fosse possível proibir o Bitcoin do tamanho que ele está agora, acredite, pelo sistema que ele impõe, né, pelo perigo que ele impõe para os governos, eles já teriam proibido. Eles estão com alguma outra ideia, né, os governos mundiais aí, estão com alguma outra ideia de alguma forma de lidar com isso. Eu acho que, inclusive, esse teste que a China fez de proibição agora na China é um grande teste que vai servir para o mundo ali, que a gente vai ver o que aconteceu. A China é um grande país, a China efetuar essa proibição não impactou no preço do Bitcoin, impactou a princípio, né, a priori ali, mas depois não, e a gente vai começar a ver como é que funciona ali. Agora, o negócio é o seguinte, você que chegou até aqui, você gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Se tem uma coisa que vocês me perguntam sempre, né, se tem alguma plataforma no Brasil que você consiga comprar Bitcoin e outras criptomoedas, alguns tokens, para você participar mais desse mercado. Eu já falei diversas vezes que é super complicado indicar uma plataforma aqui, mas se tem uma empresa que eu conheço desde 2013, que eu sei que tem um trabalho sério no Brasil, é o mercado Bitcoin. É uma empresa que já é avaliada em $1 bilhão, né, um unicórnio, como a gente chama as empresas que já são avaliadas acima de $1 bilhão no mundo. Então a gente encontra aqui não só Bitcoin, como tem Ethereum, como tem Shiba Inu, até não recomendo que vocês comprem Shiba Inu, como tem diversas outras criptos, né? O sistema dos caras é super simples, você pode criar sua conta, vou deixar o link aqui para você embaixo, você pode criar sua conta aqui, e aqui nas criptomoedas você consegue encontrar diversas criptomoedas que eles já têm listadas, Cardano, Cosmos, Bitcoin, né? Então tem diversas coisas aqui, tem outro sistema de DeFi, tem utility tokens, então eu recomendo para vocês utilizarem aí o mercado Bitcoin, é uma plataforma que eu confio bastante, e agora a gente tem aí uma parceria aqui no canal, beleza?